Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, procure um lugar calmo, um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar. Pega o material didático de vocês, tá bom? No caso, o livro, né, o livro de geografia, e também o caderno de vocês, ok? Enfim, o material de vocês para vocês fazerem as anotações, irem acompanhando a aula direitinho, tá? A aula de hoje de geografia é sobre a China, né? A gente já estudou na aula passada, assim, de maneira geral, né? A gente fez um panorama do continente asiático, né? E agora a gente vai estudando as nações, tá bom? As nações do continente. Aqui a gente tem um mapa, né? O mapa da China. E esse mapa aqui, ele tá indicando pra gente os territórios, tá bom? Então é um mapa político que a gente diz, tá? A gente consegue ver a fronteira, né? Que a China tá fazendo fronteira com a Rússia aqui. Enfim, com vários países, né? Mas a Rússia fica bem mais explícito. A gente tem antes da Rússia, na verdade, a Mongólia, né? Logo acima. Enfim, vamos pra cá. Vamos falar sobre a China, então. A China, ela tem 6 mil ilhas no Oceano Pacífico, né? Que ela administra, tá bom? E ela é dividida em 22 províncias, tá? 5 regiões autônomas, né, que tem uma certa independência ali, e 2 regiões administrativas especiais, né, que a gente chama assim, né, que seria Macau e Hong Kong, tá bom? São regiões que já foram autônomas, quiseram ser independentes, enfim, e atualmente são administradas assim pela China, ok? Enfim, ela tem uma população de 1,4 bilhão, né, de pessoas, é muita gente. No caso, a China, ela é o país que tem a população maior, tá? A nível mundial. E em segundo lugar, a gente tem a Índia, né? Que a gente vai estudar depois a Índia. E isso a gente pode dizer que é resultado, entre outros fatores, tá, gente? São vários fatores envolvidos, mas um dos fatores seria uma política natalista, né? Que foi realizada na China, no caso, né? Na era do Mao Tse Tung, enfim. Era um incentivo mesmo, né, para as pessoas terem filhos, para aumentar a população, né, porque com isso ele achava que aumentando a população vai ter mais mão de obra, vai ter, enfim, ele via os aspectos positivos disso, né, via benefícios nisso. Mas com o tempo, né, essa população foi aumentando muito, 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 e em 1970, mais ou menos, houve uma lei, né, que seria a lei do filho único, né, o casal só poderia ter um filho, enfim. E isso teve impactos culturais, né? Enfim, na China, né? Inclusive, as pessoas, elas preferiam ter, por exemplo... claro, elas fazem todo um planejamento, né? Antes de ter esse filho. Mas quando eles não tinham controle, né? Por exemplo, enfim, elas abortavam, elas sacrificavam os filhos, né? Até que em 2015, mais ou menos, o governo permitiu, né, o Estado permitiu ter 2 filhos pro casal, enfim. Mas isso é uma tentativa de controlar, né? Controlar essa população, porque é a maior população do mundo e eles têm um certo controle, né? Eles têm que ter esse controle. Diferentemente da Índia, que a gente vai estudar depois, né? Por exemplo, que apesar de ter uma população muito grande, eles não têm controle, né, de natalidade. Enfim, algo que a gente pode destacar sobre a China, de maneira geral aqui, tá? A China, ela tem um modelo de desenvolvimento que se destaca, né, no cenário mundial. Por isso que é chamado também de o grande dragão vermelho, né? O dragão ali como um símbolo, né, da cultura chinesa, né? E também porque dragão vermelho vai remeter à própria China, à própria história da China, e também ao impacto que ela tem no cenário econômico, né? Que seria o desenvolvimento dela, a economia dela, né? É atualmente a segunda maior potência mundial, ficando atrás dos Estados Unidos. Então, seria um termo que as pessoas chamam, né? A China, né? Enfim, mas o que seria esse modelo econômico dela, né? É um modelo de desenvolvimento e estrutura do socialismo, né? Que foi aliado ali com uma economia competitiva de mercado, né? Ou seja, do capitalismo, né? A China, ela atualmente, né, ela é socialista, ela é um país socialista, só que ela tem o socialismo chamado socialismo de mercado, que é um tipo de economia que ela mesma criou, né? Um tipo de vamos supor assim, de junção, na verdade, né? Ela juntou, ela é socialista, só que apesar dela ser socialista, ela tem essa economia competitiva, ou seja, ela tem esses aspectos capitalistas também, tá bom? Por isso que a gente chama de socialismo de mercado, ok?
E com isso a gente percebe que tem essa estrutura, né, do modelo socialista, aliada, né, ao desenvolvimento econômico do lado capitalista, tá bom? Que a gente pode dizer assim. Isso num país só. Então ela conseguiu aliar isso muito bem e com isso ir crescendo economicamente, né? E ao mesmo tempo ir tentando ali estruturar a sociedade dela, né? A gente pode dizer que teve um povoamento escasso, né? Porque tanto por conta da natureza como por conta da área de desenvolvimento econômico, como assim, né? O território chinês, quando a gente avalia, a gente percebe que ele não é todo povoado de forma homogênea, né? Bem direitinho, todas as partes, não. Tem uma região ali que ela é mais povoada e uma região que é menos povoada. E isso acontece tanto por fatores naturais, né? Como, por exemplo, o relevo do lugar, né? Que ali, por exemplo, se tiver uma cadeia montanhosa, por exemplo, ali já não é tão favorável ter uma população ali, né? E também por questões econômicas, né? Porque a questão mais desenvolvida, a região mais desenvolvida da China é ao lado leste, né? Então, essa área é onde vai ser mais povoada, consequentemente, ok? E aqui a gente tem o mapa, né? Pra gente conseguir visualizar melhor, ok? Essas partes pintadas mais escuras são as partes que tem mais gente, né? Mais habitantes. E a gente percebe que é uma região só, né? Que tem mais gente, e a outra região que tá mais clarinha não tem ninguém. Então a gente consegue visualizar isso, né? Visualizar que tem essa heterogeneidade, né? Essa desigualdade em relação à distribuição dessa população, tá bom? Aqui eu peguei outro mapa em relação ao relevo, né? Inclusive eu peguei o mapa do livro de vocês, né? E esse mapa ele tá muito completo, na verdade, né? Porque ele tem ali o nome, né, do relevo bonitinho. E ele tem até ali o deserto de Gobi, né, que eu tinha falado na aula passada, que é um deserto frio, né, que fica na China e na Mongólia, enfim. O que a gente tem aqui? A gente tem o Planalto, né, a região de Planalto do Tibete, no caso. E bem ali abaixo a gente tem a região do Himalaia, das cordilheiras do Himalaia, que é uma região montanhosa, tá bom? A gente também tem as bacias, né, bacias sedimentares, né? E a gente tem o que mais que a gente pode destacar? Florestas, né? Ó, olhem para a legenda aqui tem indicando, né, que o que tiver listrado são florestas. A gente tem zonas de planície ali lá na pontinha. Então a gente percebe que o relevo ele também contribui, né? Ele também tá ligado com essa distribuição, tá bom? Você consegue perceber isso? As zonas de planície são as zonas que são mais ocupadas, né? Que é essa região que tá esverdeada, tá, gente? Ó. A região esverdeada é a região de planície, que é a região mais ocupada, ok? Enfim, vamos falar no aspecto econômico mesmo, né? A China como potência econômica. O que a gente pode dizer? A China nem sempre foi potência econômica, tá, gente? Mas porque atualmente ela é? A gente tem que entender o processo, né? O processo que ela passou, né, até chegar, né? Como potência segunda, né? Segunda potência econômica, ok? O que a gente pode dizer? A China ela era um estado imperial, né? O estado imperial chinês, que predominava ali os senhores de terra, né? Era um país agrário, predominava ali os senhores de terra, e eles tinham uma filosofia, vamos botar assim, uma corrente filosófica, né? Que seria o confucionismo. Essa corrente filosófica, ela meio que contribuía para o sistema do jeito que estava, né? Pro sistema social em que a China se encontrava, né? Por exemplo, ela cultuava respeitar a hierarquia, por exemplo, né? Enfim, a questão que eu posso dizer, a obediência, né, a regras, a normas. Então, foi uma filosofia que propagou ali pela China por muito tempo, tá bom? Beleza. Até que mais ou menos em 1919, a partir daí, né, a gente tem, claro, vários fatores, né, acontecendo no mundo inteiro, né, que vão influenciando a China de maneira geral, tá bom? E a gente tem, a partir de 1919, a fundação, né, do Partido Comunista Chinês, tá bom? E em 1931, a gente tem a fundação da República Soviética, né, da China, enfim. O que a gente tem aqui? A gente teve um episódio conhecido como Longa Marcha. Que foi isso? Foi o Mao Tse Tung, que era um líder, né, desse partido, que ele organizou a retirada de tropas dos comunistas, no caso, né? Então, ele soube que, por exemplo, tinha gente que ia atacar eles, né? Tinha gente que não estava concordando ali com esse partido, enfim. Então ele organizou ali a retirada dessas tropas, né? E de maneira geral, a gente tinha a China ali dividida, né? De um lado a gente tinha os nacionalistas, que são as pessoas que eram a favor do sistema do jeito que estava, né? Um sistema ali agrário, imperial, baseado nos senhores de terra. E por outro lado a gente tinha os comunistas, né? Que
organizados ali pelo Mao Tse Tung, enfim, por esse partido. E como a gente está ali localizado onde, gente? Ó, período da Guerra Fria, né? Enfim, a gente teve ali o apoio da União Soviética, né, para os comunistas, e a gente teve o apoio dos Estados Unidos para os nacionalistas. Eles chegaram a apoiar também os nacionalistas, ok? Enfim, mas a gente teve ali a vitória dos comunistas, eles conseguiram vencer. Enfim, eles venceram, só que eles tinham ali um apoio da União Soviética, só que em determinado momento eles meio que quebraram essa aliança com a União Soviética, né? Porque eles discordaram de algumas coisas, né, da União Soviética, principalmente do modelo estrutural, né, da estrutura, da forma que eles organizavam a sociedade. Enfim, algumas coisas eles não concordavam muito e acabou que eles quebraram essa aliançazinha com a União Soviética. Em 1966, mais ou menos, aconteceu uma coisa chamada Revolução Cultural, tá? O que seria a Revolução Cultural na China? Foi uma estratégia, na verdade, né, do governo vigente, tá? Do Mao Tse Tung, tá bom, gente? Que tinha o objetivo de depurar o partido dos revisionistas opositores. Como assim, né? Todo mundo que era contra. Ou seja, o que é que ele fez? Foi toda uma estratégia cultural, né? E apelo para a população, tá bom? Para a população ajudar o governo a identificar as pessoas que eram contra, né? Os opositores do governo, tá bom? E assim desenvolver a população inteira. E assim, a partir daqui, a gente já também tinha um dualismo, né? A gente tinha o dualismo dos maoístas, né? Quem era a favor desse governo, que pode ser representado também pela Guarda Vermelha. O que foi a Guarda Vermelha? A Guarda Vermelha era um grupo de pessoas, né? População civil, que eles agiam como se fossem espiões, entendeu? Como se fossem vigias do governo. Eles faziam isso de forma voluntária, claro, não organizada, e eles eram motivados pelo governo, né, a participarem, a ter uma presença maior e a denunciarem, né, as pessoas que eram opositoras, tá bom? Então, do outro lado, a gente tinha quem? Os opositores, né? E a gente pode citar o líder, né, o Jiang Xiaoping, né, no caso. E em 1977, né, assim, gente, esse dualismo, enfim, os maoístas prevaleceram, tá bom? O Mao Tse Tung, ele ficou no governo até ele morrer, na verdade, tá? Até ele morrer, ele ficou no governo. Mas depois que ele morre, ficou aquela coisa, né? Para qual rumo a China vai tomar agora, né? O que vai acontecer com a China? Mais ou menos foi em 1977, tá? O Deng Xiaoping, ele assume o poder, tá bom? Mas ali, gente, foi bem depois que o Mao Tse Tung morreu, ok? Então, nesse dualismo, vamos botar assim, né? Os opositores não ganharam, né? Que eles ganharam, porque depois que o governo acabou, eles assumiram o poder, tá bom? Enfim, o que a gente pode dizer que ele fez, né? O Xiaoping. Foi o que ele fez. Ele elaborou ali um programa, e esse programa, ele visava um aspecto mais econômico da China, né? Para a China se desenvolver, né, economicamente, claro. Por exemplo, ele decretou, né, o fim das comunas populares, por exemplo, né, e o estabelecimento parcial, né, gente, da propriedade privada, né, na agricultura, por exemplo, liberação para pagamento de salário diferenciado, né, porque era um salário só, de acordo com o desempenho, com a função do funcionário, por exemplo, né, ele permitiu isso, essa liberação. Ele introduziu o conceito de lucro, na verdade, nas empresas, né? Claro, ainda de uma forma controlada, né? Porque ainda era um Estado socialista, mas ele já permitia isso, né? E uma liberação para a entrada de capitais, né? E tecnologias estrangeiras, no caso, né? Então, ele permitiu, né? A entrada de empresas, enfim. De maneira geral, gente, ele deu uma certa autonomia, né? E liberdade, enfim, para os setores econômicos, no caso, né? E ele meio que incentivou a produção, né? A produção econômica. Então, a gente pode dizer o que foi que ele fez. Ele procurou desenvolver o aspecto econômico da China, tá bom? Para além do aspecto social, né? Que já estava estruturado, ele procurou focar mais na economia, ok? E com isso, a gente pode dizer que no governo dele, né, ele criou essa ideia, né, justamente de socialismo de mercado, né, que apesar da China ser um estado socialista, ela vai
vai ter posso dizer, alguns aspectos capitalistas, né? Ele vai ser voltado para o mercado, ele vai trabalhar, por exemplo, a ideia de exportação, né? De construir indústrias no território. Inclusive, a China, que era um país agrário, ela vai se industrializar, né? Vai ter a sua indústria de base. Além disso, com o tempo, né? Ela vai... Olha o que a China fez, gente. Ela tinha a indústria de base dela. E antes da gente resolver o exercício, tá, gente? Tá aqui. Ela tinha a indústria de base dela. E ela, como posso dizer, ela incentivava outras empresas a estar nesse território, tá bom? Através de incentivos fiscais, ok? E outras empresas de outros países iam para o território chinês e ficavam lá, né? Sobre as indústrias que estavam na China, a mão de obra da China, o território chinês, enfim. E a China, ela foi desenvolvendo, ela foi aprendendo com essas empresas, de modo que enquanto eles estavam lá no território chinês, né, ela começou a elaborar as suas próprias indústrias, né, a sua própria tecnologia, as suas próprias empresas, enfim, de maneira que ela foi aos poucos, né, bem aos poucos mesmo, mas ela foi desenvolvendo ali a sua indústria quaternária, né, que a gente pode dizer, né, o setor quaternário, que seria a indústria de tecnologia, por exemplo, né. Enfim, a gente pode até citar, por exemplo, a Xiaomi, né, a marca de smartphone Xiaomi, por exemplo, que se destaca, né, atualmente. Mas vamos pensar, será que sempre foi assim? Será que a China sempre se destacou em aspectos tecnológicos, por exemplo? Não, né, mas isso é uma coisa que a China foi evoluindo e ela está conquistando espaço, fazendo frente, por exemplo, à Coreia do Sul, ao Japão, né, que são outras potências asiáticas que já estavam estabilizadas nesse cenário econômico mais tecnológico, né? Que é o que a gente chama de setor quaternário, tá bom? Só lembrando, gente, setor primário são aquelas atividades que dependem muito da natureza, agricultura, pecuária, extração de recursos naturais. Setor secundário, indústria de base, indústria pesada. Eu ainda vou usar matéria-prima, mas eu vou transformar em outra coisa. Terciária é comércio e serviços, tá, gente? E a quaternária a gente pode dizer que seria aspectos mais voltados para a tecnologia, tá bom? Enfim, então vamos para o exercício agora. O principal veículo de divulgação das ideias de Mao Tse-tung, que fez com que se desencadeasse o chamado movimento maoísta, foi, como a gente pode dizer que foi o livro, gente. Foi o livro intitulado O Livro Vermelho. O que seria esse livro vermelho? Lembra que eu falei que foi um processo cultural, né? Foi uma revolução cultural? Então, o que é que ele fez? Ele queria atingir a população em todos os níveis, né? Então, o que é que ele fazia? Ele fez esse livro, né? Que é o livro vermelho, que na verdade eram ideias dele, ideias do Mao Tse Tung, né? Ideias, pensamentos, enfim. Ele elaborou esse livro e esse livro ficou muito famoso, as pessoas liam esse livro, né? E assim ele estava divulgando o pensamento dele, ele estava atingindo a população, ele estava ganhando essa população, a população ficava do lado dele, tá bom? Foi uma das estratégias que ele usou, tá, gente? Enfim, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula e as outras aulas no canal da escola. Acesse todo o conteúdo no site da escola e acompanhe a agenda digital, tá bom? Isso é muito importante. E por hoje é isso, até a próxima aula.